Boa noite. Então, a paciente MSPC, de 39 anos, sexo feminino, deu entrada com uma queixa de queda do estado geral, fadiga, e ela já vinha uma investigação prévia de um quadro de anemia aguda, tá? Na história, ela falava que há 3 dias teve um quadro de febre, queda do estado geral, deu entrada com sinais de palidez, sudorese, hipoxemia, hipotensa e mal perfundida. E de prévio, importante que a gente escolheu na história, ela tinha um histórico de retirada recente de GTT, que foi secundário a esse AVC de 2022, e ela vinha apresentando um quadro de metrorragia há 2 dias, que também fazia parte aí da queixa dela de investigação de anemia, tá? Que a gente tinha de interessante nesse início. Chegou com Glasgow de 14, que era basal, sequelar do AVC, não tinha disfunção neurológica na entrada, com uma pressão arterial de 80 por 35 milímetros de mercúrio, um tempo de enchimento capilar prolongado aí de 4 segundos, com um lactato arterial de 59 miligramas por decilitro, taquicárdica com uma frequência em torno de 133. Precisando de um catéter de oxigênio aí 2 litros para uma saturação em torno de 92, levemente taquipneica com uma frequência de 24 incursões respiratórias por minuto. De abdômen, nada que chamasse muita atenção, nenhum sinal alterado, ainda com diurese presente em fralda, com HB de inicial de 7,2, e lembram lá que ela tinha uma investigação ambulatorial de anemia, que um HB basal dela era em torno de 9, então ela realmente teve uma queda nesses últimos dias aí, tá? E fazendo uma febre em torno de 39 graus, aferida no hospital, na admissão. Dos exames admissionais, ela chegou com HB de 7,6, uma leucocitose leve de 10.200, uma plaqueta boa de 182.000, PCR aumentado de 25, uma ureia de 79, já com uma creatinina tocada de 3,16, né, alterada, acima do valor de referência, sódio de 139, potássio de 4,1, uma hipomagnesemia, TGO, TGP normais. Tá? Na gaso, a gente via uma leve acidose, um PCO2 de 32, um PO2 de 81, um BIC de 18, um base excess de menos 7,4, saturando 95%. E na gasovenosa, que já era uma gasovenosa central, uma saturação de 48% no SVO2, tá? O lactato inicial era de 59, bilirrubina sem alterações e o INR também alargado de 3,35. De exames de imagem que foram feitos, ela tinha essa imagem de raio-x, né? Que a gente identificava ali um velamento aqui do seio costofrênico à esquerda. O pessoal, abrindo para a primeira discussão, se vocês acessem de novo o site, vocês vão ver que a pergunta vai mudar, tá? Então, o que que vocês fariam? Vai ter um ranking de coisas aqui do que vocês fariam nesse primeiro momento para essa doente. Vocês coloquem a mãozinha para cima daquilo que vocês fariam e para baixo daquilo que vocês não fariam neste momento, certo? Então, aqui, ó, todo mundo, o que não é feito, intubação e endoscopia nesse momento, a maior parte dos votos não faria. Só dar mais uma estabilizada aqui. Então, lembrando, era uma doente hipotensa, lactato elevado, um Glasgow de 14, ainda num catéter nasal de O2 e outras disfunções orgânicas, né? Tinha uma disfunção renal também. Coágula alargada. E coagulopatia, isso. Então, assim, praticamente todo mundo faria um ultrassom point of care para diagnóstico diferencial do choque, um antibiótico pensando em foco pulmonar, um ultrassom de abdômen, um FAST, já que tinha aquela história de retirada da GTT recente. O volume, a maior parte, então, colocou guiado por provas de fluido responsividade, eletrotropo,
droga vasoativa, nem todo mundo aqui faria o 30 ml por quilo, né, na receita de bolo. A maior parte transfundiria e, nesse momento, a maioria não intubaria e não pediria uma endoscopia. Pessoal, se alguém quiser comentar ou colocar alguma coisa a mais que mereceria, que não está aqui listado, pode falar, tá? Aí você conseguir ver o chat aí também para me dar um auxílio. Então a Carla vai continuar aí passando o que que a gente Não, teve de. Nath, Opa, eu queria desculpa, fazer algumas, se me permite, pode eu falar. gostaria de fazer algumas observações, né, que eu acho, Pode. volta lá por gentileza, se for possível. Né, na primeira opção, eu Desculpa, acho que Flavinho, assim, você quer que eu volte aqui no Pulses ou não, 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 no... aí mesmo, Tá aí bom. no Pulses, né? Então, assim, só discutir algumas condutas que foram assinaladas aí. Eu acho que assim, o ultrassom point of care é algo indiscutível, né? A gente sabe que é um exame essencial, né, para caracterização da causa do choque circulatório, inclusive para orientar as primeiras intervenções, né? Tá claro que pela história parece uma pneumonia comunitária grave, se justifica o uso do antibiótico para foco pulmonar ou, eventualmente, até para um foco abdominal, né? Já que tem esse histórico aí de ter manipulado a gastrostomia. Agora, assim, eu discordo completamente que nesse primeiro momento a gente deva fazer fluido guiado por variáveis dinâmicas de fluido responsividade. Pessoal, isso a gente não faz, tá? Todo paciente com choque séptico, né, no momento inicial, ele é quase que indiscutivelmente fluido responsivo, né? Então, tem vários dados na literatura que embasam isso. Se a gente pegar, por exemplo, o estudo Andrômeda, né, que vocês devem conhecer bem, aquele estudo que comparou, né, duas estratégias de ressuscitação baseadas no tempo de enchimento capilar ou no nível sérico de lactato, né, os pacientes, no momento basal em que eles eram incluídos no estudo, eles já tinham recebido 2.000 ml de fluidos. Ainda assim, né, não sei se vocês vão se lembrar do protocolo de estudo, a enorme maioria dos pacientes eram fluido responsivos. Então, assim, se o paciente tem um quadro de hipovolemia clássica, né, a gente não deve guiar fluido por variáveis dinâmicas de fluido responsividade. Quantos de nós aqui na prática faz isso, né, no nosso dia a dia? Eu acho que né, é pouquíssimo, né? Outra coisa que me chamou a atenção, que poucas pessoas assinalaram, eu esperava que, né, tivesse até uma proporção maior de respostas positivas, foi o uso precoce de vasopressor. Então, hoje em dia, né, é algo que se constitui numa boa prática clínica, né? Então, assim, enquanto a gente faz, né, fluido, a gente já pode usar, né, um vasopressor, mesmo que seja por acesso venoso periférico, tá? Então, essa era uma opção que eu esperava, né, já que assim, o histórico clínico do doente aponta no sentido, da paciente aponta no sentido de que ela tem um choque séptico, uma proporção maior de uso de vasopressor nessa fase inicial, né? E os 30 ml por quilo, ok, eu sei que é controverso, né, o tal dos 30 ml por quilo, mas eu acho que fluido para essa paciente na fase inicial, ele é indiscutível, tá? Então, eu acho que essas são algumas observações que eu acho importante de serem feitas nesse momento. Ô, Flávio, eu Aqui, também queria colocar que me chamou a atenção também, né? Esses pontos que você levantou, mas um ponto que me chamou a atenção também, e é um ponto bem polêmico, mas interessante, que é a intubação orotraqueal numa paciente com choque séptico, claramente com um consumo maior que oferta, né? Você tem um gap de CO2 dessa paciente em torno de 9, uma SVO2 de 48 e um lactato de 56, né? Então, lembrando só que a intubação orotraqueal ela pode servir aí como
uma diminuição de consumo para esses pacientes em fase aguda de choque séptico, né? Se a gente for voltar lá atrás, no estudo do professor Rivers, era uma das etapas que ele fazia, né? Era entubar e bloquear os doentes para diminuir consumo, para facilitar aí vamos dizer assim, o aporte de oxigênio para os órgãos nobres num paciente com múltipla disfunção orgânica e chocado. Então, só esse comentário aí também para falar. Eu acho que é bem Perfeito. válido, não vou me estender, o último comentário, Nath, né, que assim, como na abordagem inicial de qualquer paciente grave, independente se ele tem choque, se ele tem insuficiência respiratória, se ele tem sepsis, né, a gente tem que seguir aquele ABC inicial, né? Então, primeiro avalia via aérea, depois avalia a respiração, depois avalia a circulação. Isso vale para qualquer doente grave que a gente preste esse atendimento inicial. Acho que isso vai um pouquinho ao encontro do que o Edu falou, né? Sempre prestar atenção nisso. Perfeito. Então, seguindo o caminho, o que que foi feito? E aí, como foi bem colocado ali, né, entre as opções, a gente estava diante de uma paciente chocada, que claramente direcionava para uma pneumonia, mas que a gente tinha que excluir e afastar os outros tipos de choque e outras possibilidades. Então, a gente fez controle de HB, no nosso eco beira-leito, a cava era a veia cava inferior era em torno de 1 centímetro, tinha uma variabilidade importante. A gente fez também um FAST, que tinha um pouco de líquido livre na cavidade abdominal, que inicialmente a gente não sabia a procedência, não sabia exatamente o que era, se era algum tipo de sangramento, a gente ficou aí investigando isso também. Fizemos raio-x de tórax, não evidenciava pneumotórax, no nosso eco não tinha sinais de corpo pulmonar agudo, derrame pericárdico para pensar em um choque obstrutivo. A gente fez eletro, que não tinha nenhum achado específico de isquemia, fez curva de troponina, fez um eco para ver função cardíaca, que inicialmente não chamou muito a nossa atenção, e como o doutor Edu falou, tinha um gap de CO2 aumentado e uma SpO2 baixa também, que falava ali que a paciente tinha algum déficit de fluxo, né? Seja ele volume ou débito, a gente estava ali com uma paciente que tinha parâmetros alterados que chamavam a nossa atenção. E para um choque distributivo, que era o séptico, a nossa principal hipótese, ela recebeu antibiótico e a gente ficou na dúvida: é um foco pulmonar isolado? Tem um componente abdominal por conta desse líquido na barriga, esse lactato alterado? Foram colhidas culturas e feito também o protocolo de sepsis para essa paciente. E ela continuou piorando drasticamente, tudo ao longo da manhã. Chegou a precisar de 1,5 micrograma por quilo-minuto de droga de noradrenalina associada à vasopressina dose máxima também, 0,04, aí unidade por minuto. Nesse momento, a gente iniciou o corticoide para dose de choque, a gente procedeu à intubação na sequência rápida, os parâmetros iniciais eram moderados a altos, recebeu 2.000 ml de cristalóide, sim, recebeu 2 concentrados de hemácia e 6 plasmas frescos por conta da coagulopatia que ela apresentava, porque a gente também não sabia exatamente o que era aquele líquido livre na cavidade abdominal, se era algum sangramento que ela pudesse estar apresentando ali também. Agora, para discutir também, pessoal, então era uma paciente que, a despeito das medidas iniciais que a gente elencou aqui, ela persistia com piora. Então, uma doente jovem, 38 anos, com uma nora que chegou a 1,5 e com parâmetros ali laboratoriais que evidenciavam um choque hipodinâmico, né? Então, um gap alto de CO2, mas CO2 baixa, e um lactato que só vinha subindo. Então, depois dessas condutas iniciais, intubação, droga, antibiótico, o que que vocês fariam a mais diante dessa piora? Uma paciente que está, a olhos vistos, aumentando droga vasoativa. O que que vocês fariam? Mais volume? Monitorização de débito cardíaco? Mais endoscopia nesse momento? Pesquisar foco fechado? Novos marcadores de débito? Termotransmissão ou CAP? Essa monitorização de débito cardíaco, se vocês quiserem colocar a forma que vocês iriam realizar essa monitorização, né? Então, aqui alguém já colocou que poderia ser transpulmonar ou pelo catéter de artéria pulmonar, né?
Repetir o diagnóstico de choque, novo eco. Monitorar débito por transpulmonar. Pesquisa de foco fechado. Acho que aqui a maioria mesmo, prosseguiria com uma monitorização de débito. Os que colocaram, né, especificaram essa monitorização, a maioria foi termodilulação transpulmonar ou catéter de artéria pulmonar. Uma votação aqui como contorno de pulso, débito cardíaco método não calibrável, corticoide dose choque. Agora sim, provas de fluido e responsividade, alguém já falou inotrópico. Novo POCUS. A maioria é monitorização do débito, lembrando também de pesquisa de foco fechado e repetição dos diagnósticos diferencial do choque. Alguém colocou aqui azul de metileno. Flávio, você quer fazer algum comentário aqui ou a gente pode prosseguir demonstrando o que foi feito e depois seguir a sua aula? Não, Nath, eu acho Vasopressina, que que assim, ela já está. eu acho que os comentários eles foram assim bem pertinentes, né? Uhum, No caso, né, bem apresentado aí pela Carlinha, né, com essa não melhora depois dessas medidas iniciais, eu acho que é justo, né, a gente fazer uma monitorização além da básica, né, que é o tema dessa nossa discussão aqui hoje, e nunca, né, deixar de repetir o diagnóstico de choque, né, que pode ter alguma coisa errada que eventualmente a gente possa não ter visto. Então, sempre reavaliar o doente, sempre pensar em causas alternativas, como alguém colocou aí no foco fechado, repetir o diagnóstico de choque. Então, acho que isso aí sempre é muito importante. exato. Então, o que que a gente fez, Carla? Onde está fechado, Carlinhos? Tá. Perdão. A paciente, então, foi procedida em intubação, a gente sedou para um RAS de -5 para tentar diminuir o consumo, e ela estabilizou um pouco, a gente repetiu o novo eco, que agora já mostrava um pouco mais de função sistólica de VR reduzida, em grau moderado, ajustados os parâmetros, mantido o jejum, antibiótico, e depois da transfusão a hemoglobina permaneceu estável. O paciente foi mantida ventilando com 6 ml por quilo ali para uma ventilação protetora e estabilizou com essas medidas, mas continuava com sinais de hipoperfusão e hiperlactatemia. Então, a gente repetiu todo o passo básico e ainda assim ela continuava com marcadores alterados e com sinais de disfunção. Tá? E aí, então, a gente optou por monitorização invasiva através do pico, né, que é através de termodiluição transpulmonar. E os achados iniciais do pico eram um índice cardíaco de 1,8, uma resistência vascular sistêmica de 2.400 ali no limite superior, uma PVC de 10, uma variação de volume sistólico de 10, água extravascular pulmonar de 7, um índice de permeabilidade pulmonar Opa, desculpa. de 2, né, volume diastólico global final em torno de 800 e uma fração de ejeção global em torno de 19%. Então, só resumindo, que vai sair a próxima pergunta, um índice baixo, né, uma resistência no limite superior, PVC normal e esse daqui que chamava atenção também, né, da função global. Da função estimativa da função de ejeção global. Isso. Então, qual que é o tipo de choque e conduta que vocês colocariam aí depois dessa monitorização, né? Então, já que a maioria decidiu para monitorar, diante desses parâmetros do pico, o que que vocês fariam como próximo passo? Vocês estão conseguindo colocar aí, pessoal? É um choque misto, associado inotrópico, choque séptico com componente cardiogênico. É isso, um séptico com cardiogênico junto. Choque misto séptico e cardiogênico.
Então, componente cardiogênico associaram inotrópico. Maior componente no momento, cardiogênico associaram inotrópico. Isso que eu ia perguntar aqui, o que que vocês, desse inotrópico, o que que vocês iriam iniciar? Dobutamina, alguém colocou aqui adrena, distributivo e cardiogênico. Isso, só pra gente saber aí qual que seria a escolha dentre os inotrópicos. Séptico com componente cardiogênico. Então, acho que aqui a maioria, a adrena tá ganhando, talvez aí na indicação. Adrena, dobuta, ou tá no meio a meio, adrena. Teve gente que deu vitamina aqui, misto, adrena, A vitamina C não vale, hein? é, vitamina. Choque misto, inicial inotrópico. A adrena ganhou, hein? Talvez. Tiamina, choque séptico com disfunção cardíaca, adrenalina. Eu acho que esse dovitamina devia ser dobutamina. E o corretor fez uma. É, pode ser. Tiamina, também ali. A tiamina ia bem aí, né? Voltamos na tiamina. Vamos ver do que. Aí aqui, gente, a gente entra na discussão um pouquinho do porquê medir o débito cardíaco, que o doutor Flávio vai falar. Bom, pessoal, então assim, como o nosso tempo ele é curto, eu vou fazer algumas colocações aqui, né, de forma bem objetiva, de forma bem pragmática. Não isso aqui seja uma aula, mas eu acredito que esse caso muito bem apresentado pela Carlinha, ele ilustra dúvidas que a gente enfrenta na nossa rotina diária sobre quando, né, é necessário monitorizar além dos parâmetros básicos. Quando a gente fala em parâmetros básicos, a gente está basicamente se referindo, né, a parâmetros clínicos de perfusão, a parâmetros laboratoriais, como SVO2, lactato, o gradiente veno arterial de CO2, e parâmetros hemodinâmicos, como mais simples, né, como a pressão arterial média, a PVC e a frequência cardíaca. E como vocês bem colocaram aí há pouco, né, o que que vem a ser além desse básico que a gente faz no dia a dia? Isso diz respeito principalmente à medida do débito cardíaco. Quando a gente fala de medir o débito cardíaco, né, naturalmente vem duas perguntas, né? Por que que a gente mede o débito cardíaco e quando a gente deve começar a medir o débito cardíaco em pacientes graves? Então, respondendo essa primeira pergunta, né, que seria o porquê monitorizar o débito cardíaco, ah, sem dúvida, né, é uma primeira razão seria diferenciar os mecanismos de choque. Então, aqui cabe desde já uma observação, né, que, como a gente discutiu há pouco, de uma certa forma, né, tá incluído nessa nossa discussão, que o choque ele é resultado de quatro mecanismos fisiopatológicos potenciais, né? E eles não necessariamente são exclusivos. Então, a gente pode ter choque por hipovolemia, a gente pode ter choque por, digamos que, por fatores cardiogênicos, fatores obstrutivos, fatores distributivos. E pacientes que têm falência circulatória aguda, né, como foi o exemplo apresentado aqui, eles podem apresentar uma combinação desses mecanismos, tá? Geralmente, um desses mecanismos acaba sendo preponderante, né? Então, esse paciente, ele tinha características mais marcantes e compatíveis com o quadro de hipovolemia na fase inicial do quadro, mas que depois, né, ficou claro, após a monitorização hemodinâmica invasiva, que havia um predomínio de choque cardiogênico, provavelmente em decorrência da disfunção depressão miocárdica, né, que a sepse pode causar, né? Esse paciente, ele não, em momento nenhum até agora, né, ele apresentou aquele quadro vasoplégico clássico, tá? E cabe também, pessoal, quando a gente fala de diferenciar os mecanismos de choque, aqui uma segunda observação, né?
Todos sabem que o choque circulatório é uma síndrome que pode ser decorrente de várias condições clínicas, né? E o que muda o prognóstico do paciente, né, é o tratamento da causa do choque. Dá droga vasoativa, dá fluido para estabilizar a pressão, estabilizar a oferta de oxigênio, não resolve o problema do doente, né? O nosso foco nesse atendimento inicial é identificar e tratar a doença que leva o choque, tá? Então, dito isso, né, a segunda razão de por que medir o débito cardíaco, né, sem dúvida, seria para direcionar somente as nossas intervenções e avaliar o resultado de seus efeitos, tá? Uma terceira razão é que a avaliação clínica ela não permite estimar valores de débito cardíaco ou variações do débito cardíaco diante das intervenções que a gente lança a mão. Avaliação clínica, só um pouquinho, Nath. Desculpa que eu virei. A avaliação clínica, assim, como é que eu vou dizer? Ela deve ser usada mais como um gatilho, para, para a gente tomar alguma decisão de que como um substituto efetivo para avaliação hemodinâmica. Pode passar, Nath. Então, assim, lembrar que há diferentes técnicas, para a gente medir o débito cardíaco, que podem ser usadas à beira-leito, cada uma tem as suas vantagens, as suas desvantagens. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, em relação a essas diferentes formas. Pode passar. E a segunda pergunta seria quando medir o débito cardíaco, né? Que talvez seja, talvez não, é a principal questão dessa nossa discussão aqui hoje. Então, assim, vejo nessa figura, que antes de tudo, e é importante reforçar isso aqui, é necessário que a avaliação inicial de todo paciente com choque circulatório, ela tem que passar necessariamente por uma avaliação ecocardiográfica. Acho que todos foram unânimes aqui em responder isso. Então, o eco é fundamental no manejo inicial do paciente, ele tem um papel diagnóstico, ele orienta essas primeiras intervenções iniciais, né? Assim, dizer que nesse momento a gente tem que medir débito cardíaco, não, né? A gente precisa ter uma estimativa global ali da função, ventricular esquerda principalmente, mas assim, nesse primeiro momento, o foco nosso não é medir débito cardíaco, né? Apesar de que, se você tiver ali com o aparelho, se você tiver habilidade para fazer, nada impede que você meça débito cardíaco. Então, assim, como no paciente, na paciente do nosso caso clínico, naqueles pacientes que não respondem adequadamente ao tratamento inicial, há um consenso, de que a gente deve lançar a mão, como vocês veem aí na figura, ou da termodiluição pulmonar, que seria o catéter de artéria pulmonar, ou da transpulmonar, que é o PICO ou o EV1000. A gente pode, usar outras técnicas, que eu mostrei há pouco, de acordo, com a disponibilidade do serviço, mas assim, pessoal, no paciente grave de verdade, a gente não tem muita opção. A gente tem que usar ou o PICO ou o EV1000. A gente pode até usar o catéter de artéria pulmonar, como sugerido aqui na figura, principalmente para os pacientes que têm disfunção ventricular direita, mas assim, isso vale para o nosso grupo, para os hospitais que a gente trabalha. Eu acho que assim, a passagem do catéter de artéria pulmonar ela é mais difícil, né? A interpretação ela é mais complexa. Então, acho que a gente deve reservar, o catéter de artéria pulmonar para casos assim bem pontuais, bem discutidos, tá? No restante, para aqueles pacientes que não respondem de forma adequada ao tratamento inicial, acho que a gente deve ficar mesmo com a termodiluição transpulmonar, o PICO ou o EV1000. Aqui também, pessoal, cabe outro comentário, que assim, vocês devem saber, que até o momento não tem estudo nenhum, que
que tenha demonstrado que a monitorização de débito cardíaco, independente da ferramenta que você utiliza, independente do cenário em que seja utilizado, que essa monitorização ela seja capaz de melhorar desfecho clínico do paciente. Existem assim inúmeras razões, inúmeros motivos que a gente pode tentar buscar para explicar isso, né? Acabo fugindo um pouquinho, né, do escopo da nossa discussão, mas na prática clínica para doentes como esse apresentado pela Carlinha, né, a gente sabe que às vezes ter o débito cardíaco ajuda, muitas vezes, né, auxilia na nossa tomada de decisão. Não só o débito cardíaco, porque esses monitores, o EVMI, o pico, como eu vou comentar daqui a pouquinho, ele traz uma série de outras variáveis que são importantes, né, que ajudam ali no manejo inicial do paciente. Pode passar, Nath. É, E assim, pessoal, também assim, a gente sabe que se quiser só usar o ecocardiograma para monitorização, isso também pode ser feito, né? Não tem problema nenhum. É um método que é preciso, né? Tem uma acurácia relativamente boa, apesar de ser sensível aí a erros de medição, né? Tem essa questão, né, de ser examinador dependente, né? Ele fornece, tem como vantagem fornecer uma série de medidas adicionais, né? Ele permite uma avaliação cardíaca mais completa, mas em contrapartida, né, um exame que consome tempo, ele não permite, né, monitorização em tempo real, contínuo, e às vezes a qualidade da imagem, né, pode dificultar a interpretação de alguns índices, tá? Pode passar, Nath. Aqui, pessoal, eu trouxe só um exemplo de sugestão para abordagem inicial, ilustrando, né, como o eco ajuda no ajuste fino das intervenções. Então, tem algumas condições que não são incomuns em pacientes graves, como obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, disfunção ventricular direita, disfunção ventricular esquerda, que elas são identificadas melhor pelo eco do que qualquer outra ferramenta de monitorização hemodinâmica, né? Então, eu trouxe isso só para realmente mostrar a importância que o ecocardiograma tem, né, na avaliação do choque circulatório. Pode passar, Nath? Então, como eu disse, pessoal, os hospitais que a gente atua, a gente tem a termodiluição transpulmonar com contorno de pulso como a principal ferramenta de monitorização hemodinâmica contínua. Pode passar, Nath? Então, como é que funciona isso? Só relembrando rapidamente. Então, através da análise da curva de termodiluição, lembrem que essa temperatura ela é registrada por um catéter que fica, na grande maioria das vezes, que a gente passa pela femoral, mas a ponta do catéter fica ali na ilíaca ou às vezes no finalzinho da aorta, né? Ali tem um sensor de temperatura que detecta a alteração de temperatura do sangue, né? A gente acaba injetando uma solução gelada, né, na circulação, né, venosa central, e por meio dessa curva, né, se constrói, né, o débito cardíaco. É algo bem parecido com catéter de artéria pulmonar, tá? Só que isso aí é feito de forma intermitente. Então, essa medida ela acaba permitindo a calibração da análise do contorno de pulso, que esses monitores eles possuem, e com isso é possível a gente ter uma monitorização contínua e em tempo real do débito cardíaco, algo que não é possível, por exemplo, com ecocardiograma ou até mesmo com catéter de artéria pulmonar. Pode passar, Nath? E E, e esses monitores, pessoal, eles não dão somente o débito cardíaco. Tem uma série de outras variáveis interessantes, como colocadas aqui nessa figura, eu vou falar rapidamente sobre algumas delas, que ajuda na interpretação do quadro hemodinâmico e ajuda a gente a entender um pouquinho melhor, né, um pouquinho melhor de como a gente deve conduzir o tratamento dos pacientes, né, o tratamento de suporte do choque circulatório. Então, a primeira dessas medidas, que está na parte superior
direita da figura é o volume diastólico final global. Então, assim, de forma bem resumida, ele corresponde ao volume de todas as quatro câmaras cardíacas no final da diástole. Da mesma forma que outros marcadores estáticos de pré-carga, esse volume diastólico final global, ele não é um bom indicador de resposta à infusão de fluidos, mas isso não significa que ele é uma variável inútil, né? Então, eh, da mesma forma que a PVC, conhecer o nível de pré-carga, né, é importante para a gente determinar a origem do choque, principalmente quando essa origem não é clara, e ele pode ajudar, né, durante a expansão de volume. Por exemplo, a gente está infundindo o fluido, é esperado que a pré-carga aumente. Então, se a gente olhar, né, esse volume diastólico global final, ele pode, né, nos dizer, olha, o fluido que eu fiz realmente ele foi suficiente, né, para aumentar a pré-carga cardíaca. Então, é uma variável que a gente acaba usando mais, né, dessa forma. Quando a gente faz a, a termodiluição transpulmonar, é possível também, né, a gente estimar a função sistólica do ventrículo esquerdo por meio desses dois índices que estão colocados aí, o índice de função cardíaca e o de fração de ejeção global, tá? Alguns estudos, são poucos, né, eles mostram que esses índices eles têm uma boa relação, né, com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, medido por ecocardiograma, tanto em estudos em animais como estudos em pacientes. E a principal limitação desses índices, né, que estimam a função cardíaca, seria decorrente da presença de dilatação de câmaras direitas. Então, assim, nessa situação, a gente acaba tendo esse volume diastólico final global aumentado, esse índice de função cardíaca, de fração de ejeção, eles acabam sendo reduzidos, enquanto a gente pode ter, eventualmente, uma função ventricular esquerda inalterada, né? Então, por isso, né, que a ecocardiografia é sempre importante, a melhor técnica para a gente avaliar, né, a função ventricular esquerda. Então, como é que a gente usa esses índices na nossa prática, esses dois índices? Uma vez que eles, né, eles estejam monitorizados, se a gente acompanhar que eles estão deteriorando com o decorrer do tempo, né, isso é uma razão para a gente, opa, vamos reavaliar, vamos refazer um ecocardiograma. Ou naquele paciente que está recebendo uma droga inotrópica, opa, né, vamos ver se a droga inotrópica que melhorou esses índices seria uma forma de avaliar, tá? A gente tem aqui também, né, no finalzinho da parte direita da figura, né, a variação de pressão de pulso, né, que acho que assim, não vou me estender aqui, acho que todos conhecem, são variáveis dinâmicas de fluido e responsividade, né, que ajudam na tomada de decisão. E do lado esquerdo aqui da figura, a gente tem a água extravascular pulmonar, né, que também, de forma bem resumida, a gente pode entender que é a quantidade de fluido que se acumula nos espaços intersticiais, nos espaços alveolares, né? Um aumento dessa água extravascular pulmonar pode ser decorrente tanto de aumento da permeabilidade vascular pulmonar, como aumento da pressão hidrostática nos capilares, ou as duas coisas, tá? A termodiluição também estima, né, essa permeabilidade da barreira alvéolo capilar por meio desse índice de permeabilidade vascular pulmonar. Esse índice já foi validado em estudos experimentais, em estudos clínicos, mostrando que ele é menor no edema pulmonar hidrostático do que naquele decorrente de SAP. Para que servem esses dois índices, pessoal? Na prática, principalmente para manejo de fluidos, tá? Para ajudar a gente na indicação de se fazer ou não, eles também, né, acabam servindo um pouquinho como uma forma de avaliar a tolerância a fluidos, né? Então, mesmo que o paciente seja responsivo, se ele tiver água extravascular pulmonar aumentada, a gente tem que pensar duas vezes se a gente deve fazer ou não o fluxo, tá? Então, assim, basicamente é isso, né, sobre essa
essa forma de monitorização além do básico. Acho que a gente podia continuar aí, Nath, Carlinha. Não sei se alguém quer fazer algum comentário também. Qualquer coisa a gente também vai ter uma janela final aí para alguns comentários adicionais. Carla? Então, baseado em tudo que nós vimos na monitorização inicial, né, e complementando com aquilo que o doutor Flávio falou, o choque parecia realmente componente misto, agora predominando aí um componente cardiogênico que faltava a gente atuar em cima, né? Então, a gente associou a adrenalina nessa paciente e numa dose de 0,3 micrograma por quilo por minuto, e nesse momento a gente teve uma melhora aí da noradrenalina, que caiu para meio micrograma por quilo minuto, né? Mantendo aí dose de vaso, e foi quando começaram a melhorar os parâmetros perfusionais dela. De diferente também, no mesmo dia, né, isso foi tudo no decorrer de um dia só, ela também iniciou diálise contínua para controle de temperatura, porque ela ainda mantinha uma curva térmica aí com uma febre de 39 graus ao longo de todo o dia. Aí já vinha evoluiu com disfunção renal. Depois da adrenalina, os parâmetros do pico melhoraram bastante, o índice foi para torno de 4,2. A resistência vascular sistêmica também diminuiu bem, e também porque a gente diminuiu bastante a quantidade de droga vasoativa que a gente estava fazendo ali para a paciente. A PVC manteve estável, o volume sistólico aqui, uma paciente que claramente já não era mais fluido responsiva, já estava ressuscitada em ponto de vista volêmico, o índice de permeabilidade vascular e água extravascular pulmonar não alteraram. E a fração de ejeção global também, como o doutor Flávio bem falou, teve uma melhora aí quando foi associado o inotrópico, né? Que no nosso caso foi a adrenalina, que a gente escolheu. Foi uma paciente que chegou bem grave, evoluiu com múltiplas disfunções, é, renal, hepática, ela fez coagulopatia, né? Fez uma hepatite aí transinfecciosa durante o caminho, uma hepatite isquêmica. Pode passar. Teve aí manteve os marcadores perfusionais altos por um bom período, até que finalmente normalizaram e todos os parâmetros e todas as funções reverteram aí 4 dias depois, né, da entrada da paciente. E 4 dias depois da admissão, no dia 26, ela teve desmame completo da droga, chegou a ser extubada, teve uma falha de tubação por conta de fraqueza muscular que ela tinha já, por conta do sequela do AVC, evoluiu para traqueostomia e teve alta da UTI para uma clínica de reabilitação no dia 20 do 9. Essa foi a linha do tempo da paciente, então é uma paciente que chegou de manhã na UTI, chegou em torno de 10 horas da manhã. No período da manhã recebeu toda a monitorização básica, com eco, com os parâmetros clínicos. À tarde já teve a decisão de uma monitorização avançada por conta da não melhora, né, da paciente, e evoluiu com uma melhora completa em 4 dias, né, demonstrando aí que a decisão de monitorização foi precoce, né, não foi algo que a gente deixou para postergou, pelo contrário, foi uma paciente com choque agudo, que a gente tinha dúvida se o componente era exclusivo séptico, exclusivo distributivo, a gente optou por monitorizar, e isso com certeza mudou o desfecho dela. Melhorou completamente, estubou, teve a falha a traqueostomia e foi de alta para continuar a reabilitação, né, em casa. E essa é a nossa paciente querida que conseguiu aí ter um desfecho positivo por conta, né, das condutas tomadas. É isso, pessoal, da apresentação. Deixar aqui aberto se alguém quer fazer algum comentário adicional, até mesmo sugestões para as próximas reuniões. Se vocês quiserem Pessoal, comentar. é interessante ali, né, como teve uma melhora tardia dos parâmetros de microhemodinâmica, né? Se for ver, ele demorou uns 2 dias, né, para realmente clarear a lactato e tudo mais, né? Aí acho que fica aí, né, a provocação que às vezes a gente garantir perfusão inicial e rápido do paciente, às vezes pode ser a diferença de a gente conseguir tirar ela desse quadro, né? Eles monitorizaram precoce, entre as medidas precoces, apesar de não ter melhora laboratorial,
Sim, eu acredito que isso faz bastante diferença, né? O raciocínio do hit hard, hit fast aí também no choque hemodinâmico, né? Perfeito. Acho que desde o simples até o mais avançado, né, Murilo? Então, bem o que o Flávio falou, início precoce aí de droga vasoativa para tentar restabelecer a PA e até pensar quando que precisa subir um degrau aí na monitorização, né? Aqui tem até um comentário adicional, Flávio, e se não houvesse melhora com o inotropismo? Essa é uma boa pergunta e até remete a algo que foi comentado anteriormente, né? Qual seria a melhor opção para essa paciente? Será que seria mesmo entrar com adrenalina ou seria possível só dar dobutamina para ela? Né? Eu acho que sim. Existe justificativa, né, para as duas condutas, né? Você pega a campanha Sobrevivendo à Sepse lá, por exemplo, você vê que assim, é recomendado usar adrenalina para aqueles pacientes que já estão em uso de nora e vasopressina e não estão respondendo. Não sei se foi exatamente esse o contexto que motivou a escolha, né, da adrenalina. Mas essa paciente, assim, ela tinha pressão arterial, né, relativamente otimizada, mas ainda tinha sinais de baixo débito cardíaco. Eu acho também que poderia ser muito bem justificável o uso de dobutamina nesse caso, tá? Com uma opção ali para tentar melhorar esse quadro da função miocárdica da sepse, né? Então, assim, se ela não respondesse, né, com um inotrópico, eu acho que assim, isso caracterizaria uma disfunção miocárdica bem acentuada, né, de prognóstico muito ruim, né? E tam- Mas, sei lá, né, aí teria que tentar olhar para outras condições, corrigir a acidose, corrigir distúrbio hidroeletrolítico, né, ver se já está em uso de corticoide, enfim, né, essa série de outras coisas que a gente já conhece, só não vale vitamina C. Aqui acho que também perguntaram qual o custo da monitorização com a termodilulação transpulmonar e com o catéter de artéria pulmonar, se existe algum impedimento aí por parte dos planos. Olha, a termodiluição transpulmonar é um pouquinho mais cara do que o catéter, sabe? Aí, assim, o catéter depende muito se é o catéter de artéria pulmonar simples, que a gente tem que ficar lá injetando soro gelado, ou se é aquele semicontínuo, tá? É óbvio que o semicontínuo é mais caro, o custo deve ser equiparável aí com a termodiluição transpulmonar. Os planos geralmente autorizam sim, né? Não tem dificuldade para isso, não. Perfeito. Gente, acho que só porque o tempo está curto, só mais uma, porque na verdade foram duas perguntas, que é essa questão, né? Se em algum momento precisasse evoluir para um suporte circulatório mecânico, essa doente. Acho que na verdade tudo Olha, dependeria da evolução dos parâmetros ali que a gente veria de resposta do pico e os perfusionais, né, Flávio? sim, né? Acho que depende muito, né? Se for exclusivamente choque séptico, a gente não encontra muita evidência que Uhum, suporte circulatório mecânico seja efetivo. Mas vai que ela pudesse ter um Takotsubo, que é algo que eventualmente acontece, poderia justificar, né? A gente está falando aqui de um choque séptico, mas poderia ser um choque cardiogênico, poderia ser uma miocardite, então vai depender muito do contexto. perfeito. Acho que é isso, pessoal, das mais frequentes aí nas perguntas. Posso mandar algumas coisinhas de pensamento? Já do questionamento do levantamento do Murilo, foi interessante a questão de microperfusão, porque a drena naturalmente aumenta o lactato. Então, já é Uhum, esperado a gente ter, em termos até 2 dias depois, o lactato já estourado. De droga, não tem estudo disso, mas tem estudo de harm com adrena em caso de choque cardiogênico de aumentar a arritmia, no caso. Aí fica aquele questionamento, será que se a gente começasse luta ou dar um spiral aí de choque ia continuar? Ninguém sabe, talvez desse certo. Como, por exemplo, poderia botar o que a galera está ressuscitando agora, milrinona de novo, mas não é nada que tem estudo garantido ainda. Milrinona e Lobos até agora, que tem meta-análise, eu não sei se é desse ano ou do ano passado, foi igual. Então, segunda droga, terceira droga, continua sendo ainda o que a gente já sabe de prática, mas a drena talvez comece a sair um pouco, ainda mais pensando na questão do Takotsubo, e talvez, em com talvez, segundo talvez, leva o Zimedan
talvez poderia entrar aí nessa jogada. Suporte mecânico é um talvez também, mas é uma coisa que não muda o desfecho, então não mudaria muita coisa. Hidrocortisona, que deu para ver na pergunta ali, todos os trials de hidrocortisona na sepsia são precoces, é de 4 a 6 horas do choque. Então, exatamente esse choque que está evoluindo, 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 não sabe para onde vai, hidrocortisona talvez seja indicado, e é de novo um talvez, tá? Eu acho que esses seriam os questionamentos, apesar de que isso não tem nada a ver com a monitorização, mas o de monitorização é isso, que a gente está exatamente para tomar a decisão.